Judas. Judas fica antes de Apocalipse. Então, 3 João é o antepenúltimo livro da Bíblia. E eu quero ler com você o capítulo não, porque aqui não tem nem capítulo, é versículo, que é uma carta bem pequena que ele escreveu. No versículo 9 ao versículo 12. 3 João, versículo 9 ao versículo 12. Nós vamos refletir um pouco, né? Não vamos aprofundar muito, porque o objetivo é uma reflexão. Amém? Há momentos que há o aprofundamento e há momentos que é apenas uma reflexão. O objetivo é a gente refletir um pouco naquilo que Deus quer falar conosco. Tudo que está na Bíblia tem um propósito. Tudo que está na Bíblia tem um propósito. Quem contou, diga amém. 3 João, versículo 9. Não tem capítulo esse livro. Amém? Amados, a minha Bíblia está numa linguagem mais atualizada, de hoje, né? Uma linguagem de hoje, mas o sentido é o mesmo. As versões bíblicas só existem para facilitar a compreensão do texto original, porque o texto original ele apresenta palavras que muitas das vezes são palavras tão antigas que não são mais utilizadas no nosso vocabulário. Por isso que as Bíblias elas são escritas, né, em diferentes versões, numa linguagem mais comum da que nós falamos, para que as pessoas que forem ler possam entender a mensagem. As Bíblias mais antigas, elas têm uma linguagem própria da época. Aí as Bíblias estão sendo traduzidas numa linguagem mais atual. Não é que estão tirando coisas da Bíblia, nem acrescentando nem diminuindo. Simplesmente escrevendo numa linguagem mais compreensiva, mas o sentido é o mesmo. Amém? Isso aqui é a versão do semeador, né? Eu escrevi uma pequena carta à igreja, mas Diótrefes, que deseja ser o líder, não quer dar atenção ao que eu disse. Portanto, quando eu chegar aí, vou chamar a atenção dele a respeito de tudo que ele tem feito, as coisas horríveis que diz de nós e as mentiras que conta. Porém, ele não fica satisfeito só em fazer isso, pois quando os irmãos chegam aí, ele não os recebe, e se alguma pessoa quer recebê-los, ele não deixa e até expulsa da igreja. Gaio, meu querido amigo, imite o que é bom e não o que é mal. Quem faz o bem é de Deus, e quem faz o mal nunca viu a Deus. Todos falam bem de Demétrio, e a própria verdade fala bem dele. Nós também falamos bem a respeito dele, e vocês sabem que o que dizemos é verdade. Eu vou ler também os outros versículos, para entender de forma completa. Tenho ainda muitas coisas para contar a você, mas não quero fazer isso por carta. Espero vê-lo em breve, e então conversaremos pessoalmente. A paz esteja com você. Os seus amigos mandam saudações. Dê saudações pessoalmente a cada um dos nossos amigos. Amém? Você consegue perceber claramente que João está conversando com Gaio, um irmão em Cristo, né? E ele começa o texto dizendo assim, no versículo 1, ele começa a dizer assim: do presbítero ao querido Gaio, a quem amo de verdade. Meu querido amigo, tenho pedido a Deus que você vá bem em tudo e que esteja com boa saúde, assim como está bem espiritualmente.
Fiquei muito contente quando alguns irmãos chegaram e me contaram como você é fiel à verdade e como sempre vive na verdade. Nada me alegra mais do que ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. Meu querido amigo, amado, se você quiser só ouvir, você pode ouvir. Se você quiser acompanhar, você pode acompanhar. Fica como você achar melhor. Amém? Amém. Meu querido amigo, você tem sido fiel naquilo que faz pelos irmãos, mesmo quando são estrangeiros. Eles têm falado à igreja daqui a respeito do amor de você. Por favor, ajude essa gente a continuar a sua viagem de um modo que agrade a Deus, pois eles começaram a sua viagem a serviço de Cristo, sem aceitar nenhum auxílio dos pagãos. Portanto, nós, os cristãos, precisamos ajudar essas pessoas, pois assim poderemos tomar parte no seu trabalho de anunciar a verdade. Aí ele vai ler, ele vai falar aquilo que nós lemos de primeira mão. Eu escrevi uma pequena carta à igreja, mas de outra que deseja ser o líder não quer dar atenção ao que eu disse. Amém? Eu vou parar por aqui. Esse texto nós já lemos. Mas por que eu não comecei do início? Eu comecei da parte principal, que é do versículo 9 ao versículo 15, que eu quero falar para você sobre o bom obreiro e o mau obreiro. O tema dessa mensagem é o bom obreiro e o mau obreiro. Amados, quem somos nós na obra de Deus? Nós somos um bom obreiro ou um mau obreiro? Obreiro é aquele que faz obra, o próprio nome já sugere. Obreiro é aquele que trabalha. E nós somos os trabalhadores do Evangelho. Por que nós somos os trabalhadores do Evangelho? Porque Jesus Cristo, Ele disse para os seus discípulos e também diz para nós hoje: eu vos escolhi para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Nós fomos chamados para darmos frutos e que esse fruto permaneça. E que frutos são esses, pastor Davi? É o nosso trabalho. É o nosso trabalho no reino de Deus. É o nosso trabalho na obra de Deus. Em outras palavras, Jesus ele estava dizendo: eu te chamei para ser cooperador da minha obra. O que eu tenho contigo não é apenas a salvação em si. A salvação é a primeira coisa pelo qual eu te chamo. Eu te chamo pelo arrependimento. Eu te chamo pelo amor. Eu te chamo para o arrependimento, para que eu venha perdoar os teus pecados e fazer de você uma nova criatura em Cristo Jesus. Mas eu não quero apenas escrever o teu nome no livro da vida. Meu filho, minha filha, da mesma forma que eu usei pessoas para falar de mim a você, eu quero usar você para falar de mim para outras pessoas. Assim, meu filho, assim, minha filha, como você foi alcançado pela minha palavra que chegou até vós através dos meus servos, dos meus vasos, eu quero que através de ti a tua família me conheça. Porque, meu filho, eu também tenho uma obra na tua família. Meu filho, eu usei os meus servos para deixar escrito lá em Atos 16:31: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Eu disse isso, meu filho, para o carcereiro,
O carcereiro que estava na prisão e quis se matar, porque eu havia soltado meu servo Paulo e Silas daquela prisão. E aquele carcereiro, meus filhos, ele teve medo do Império Romano tirar a sua cabeça. Ele tentou se matar, mas os meus servos foram colocados por mim ali. Eu os permiti sofrer por causa do meu nome, não porque eu tenho prazer nisso, mas essa foi a forma que eu encontrei de colocá-los ali, colocar meu filho Paulo e meu filho Silas, para que eles fizessem uma obra naquela prisão. Através daquela prisão, meus filhos, eles pregaram para os prisioneiros, porque perto da meia-noite eles clamaram o meu nome, eles me louvaram, e eu desci naquele lugar para os livrar. E ao livrá-los, eu toquei no coração para que ali eles permanecessem, porque eu ainda tinha algo para fazer naquele lugar. Não foi à toa que eles foram para aquele lugar. Meu filho, quando aquele carcereiro tentou se matar, os meus servos Paulo e Silas disseram: não faça isso contigo, porque estamos todos aqui. Naquela hora, eu toquei no coração do carcereiro. Ele se aquebrantou. E ele perguntou para os meus servos: que hei de fazer para ser salvo? E eles disseram: crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Aquele carcereiro foi salvo, e sua família também. O mesmo eu quero fazer com a família de vocês. Por isso que eu quero que vocês deem fruto, e o vosso fruto permaneça. Eu te chamei, eu te escolhi, para que você vá e dê fruto, e os teus frutos permaneçam, porque eu quero você, eu quero a sua família comigo no meu paraíso. Eu quero os teus amigos, eu quero os teus vizinhos, eu quero a tua família, eu quero teus colegas de trabalho, as pessoas, meu filho, que eu coloco para estar cruzando a tua vida, não são à toa. Aquelas pessoas, minha filha, que eu coloco ali para conversar com você, é porque eu quero usar a tua vida para ser minha porta-voz, o meu porta-voz, para levar o meu evangelho para a salvação daquele que crê. As pessoas que eu coloco na tua vida é para você ganhá-las para mim. Por isso eu conto contigo. Tu és o meu obreiro, tu és o meu trabalhador, tu és o meu colaborador. Meu filho, eu te dei o meu espírito para fazer de ti um instrumento de bênção no meu reino, na minha casa, na minha obra, na minha igreja, na vida dos teus. Eu te separei, eu te chamei, eu te escolhi para dar frutos. Seja um bom obreiro. É isso que o Senhor está dizendo para mim e para você. Seja um bom obreiro. O bom obreiro não dá trabalho para pastor. O bom obreiro não dá trabalho para o reino de Deus. O bom obreiro, ele não tem do que se envergonhar
e maneja bem a palavra da verdade. O que é não ter que se envergonhar, é não viver uma vida dupla, é não viver uma vida de promiscuidade, uma vida de iniquidade. Ele não tem, sabe, coisas do passado no seu presente. O bom obreiro, ele é transformado. O bom obreiro, ele é lapidado. O bom obreiro, ele anda com a vida no altar. O bom obreiro, ele está consertado diante do Senhor. O bom obreiro, ele dá fruto. A árvore se conhece pelos seus frutos. Uma bananeira nunca vai produzir limão, e uma laranjeira nunca vai produzir abacate, abacaxi ou qualquer outro fruto. O limoeiro produz limão, a laranjeira produz laranja, a macieira produz maçãs, a mangueira produz manga. O crente tem que produzir frutos segundo a sua vocação. E o crente, ele tem a vocação de dar bom testemunho. Nós fomos chamados para sermos santos. E ser santo não é ser perfeito, mas ser santo é se separar para servir a Deus com alegria, fazer a vontade de Deus, porque a palavra santidade significa separação. Daniel, ele foi santo ao Senhor. Santo não quer dizer perfeito, quer dizer alguém que se separou para agradar a Deus. Daniel, ele foi santo, porque Daniel 3 vezes ao dia se separava para orar. Porque Daniel, ele foi tirado da sua terra, levado para um local distante, onde se adoravam outros deuses, onde se tinha uma outra cultura, uma outra religião, outros hábitos, mas Daniel não abriu mão da sua fé no Deus Todo-Poderoso, no Deus verdadeiro, no Deus de Israel, no Deus da igreja. Daniel não abriu mão da sua fé, não deixou de orar, não deixou de buscar, e teve vida no altar, teve bom testemunho. Tanto é que Daniel, ele foi honrado no governo de Nabucodonosor, foi honrado, passou-se 3 reinos, Nabucodonosor, Belsazar e Redário. Nesses 3 governos, Daniel permaneceu como príncipe na Babilônia, como ministro do Senhor, que surpreendeu as pessoas. Daniel foi alvo de inveja, Daniel foi alvo de calúnia, pelo seu jeito de ser, porque Daniel era um homem diferente. Daniel não guardava mágoa, Daniel não guardava ressentimento, Daniel não guardava rancor, mas Daniel temia a Deus e era honesto, era verdadeiro, era reto, cumpria a palavra de Deus, tinha bom nome e foi engrandecido por Deus na terra. Daniel, podemos dizer que foi um homem santo de Deus, mas Deus também quer que nós sejamos santos. Aqui no texto que nós lemos, fala de Gaio, Diótrefes e Demétrio. Esse texto foi escrito para Gaio. Você sabia disso? Aqui João diz do presbítero ao querido Gaio, a quem amo de verdade. O que é presbítero? Pastor. Presbítero, bispo e pastor são a mesma coisa na função que exercem.
Em alguns lugares podem ter papéis distintos, papéis diferentes, mas biblicamente presbítero, bispo e pastor são a mesma coisa. Por que são a mesma coisa? Porque tem carta que Paulo ele chama o líder de presbítero, tem outro que ele chama de bispo. Em Apocalipse fala ao pastor dessa igreja. Então, presbítero, bispo e pastor são os líderes que estão na frente da obra de Deus, né? Aqui no quadrangular nós utilizamos o termo pastor, né? Em outros lugares eles chamam presbítero, em outros lugares eles chamam bispo, mas é a mesma coisa, pastor. Aqui, do presbítero, do pastor João, ao irmão Gaio, a quem eu amo de verdade. Gaio, estou muito feliz por saber que você dá bons frutos aí na sua cidade. Estou muito feliz, meu amigo Gaio, porque eu tenho ouvido muito bem falar de você. Eu tenho ouvido falar que você é um bom obreiro, é um bom trabalhador, é um bom colaborador da obra de Deus. Continue assim, Gaio. É isso que João está falando. Mas, Gaio, tem uma coisa que está me entristecendo. Eu estou sabendo que aí nessa cidade tem um rapaz, um obreiro, que ele é muito mau, não recebe as pessoas direito, fala mal até de mim. Eu estou sabendo que ele anda se levantando contra mim, eu estou sabendo que ele anda falando, espalhando divisão dentro da igreja, falando mal de mim. Eu estou sabendo que ele não está obedecendo as instruções que eu passei para vocês. Quando eu chegar, eu vou conversar com ele, porque o obreiro, Gaio, um obreiro de Deus, ele não pode se comportar desse jeito. Ele não pode fazer a obra de Deus da forma como ele quer fazer, motivado pelos seus desejos. O obreiro, ele tem que se entregar de verdade pela causa do Senhor. O obreiro, Gaio, ele tem que amar a Deus acima de todas as coisas. Porque se eu não amo a Deus, Gaio, eu não vou amar a igreja do Senhor. Se eu não amo a Deus, Gaio, eu não vou amar a palavra do Senhor. Se eu não amo a Deus, eu não vou amar estar em oração, eu não vou amar estar em consagração, eu não vou amar estar reunido com meus irmãos para adorar o Senhor. As coisas de Deus não são assim. Gaio, esse Diótrefes, ele está dando mau testemunho, ele está dando mau exemplo para a igreja. Estou muito triste com o que ele está fazendo, mas quando eu chegar eu vou conversar com ele em amor. Gaio, você é um obreiro, não faça as coisas que ele faz, o que ele está fazendo é errado. Gaio, meu querido amigo, imite o que é bom e não o que é mal. Quem faz o bem é de Deus, e quem faz o mal nunca viu a Deus. Igreja, essa palavra, ela também é para crentes que estão decepcionados com a igreja. Você que está assistindo essa mensagem, talvez você fez parte do corpo de Cristo, mas devido a falhas humanas, você saiu da igreja, você deixou o primeiro amor, talvez até voltou para a antiga vida, você está decepcionado. Mas a palavra de Deus, ela diz assim, olha a instrução, meu querido, olha a instrução, minha querida, que Deus, através de João, deu a Gaio. Imite o que é bom e não o que é mal. Quem faz o bem é de Deus, e quem faz o mal nunca viu a Deus. O que é que Deus está falando? Deus está falando, ei,
não deixa de servir a Deus por causa do erro dos outros. Não é porque os outros estão agindo mal na obra de Deus que eu vou agir mal. Não é porque os outros estão falhando que eu vou falhar também. Não é porque os outros estão errando que eu vou errar também. Não é porque o pastor está errando que eu vou errar. Que eu não está errando que eu vou errar. Eu vou fazer a minha parte. O bom obreiro, ele não liga para os erros dos outros. O bom obreiro, ele está ligado com o Senhor. O bom obreiro, ele está na casa do Senhor para fazer a vontade do Senhor. Ainda que o irmão que está do seu lado não esteja no propósito de servir a Deus, está ali só por estar, mas o bom obreiro, ele vai estar na igreja, ele vai estar na obra, ele vai pregar, ele vai profetizar, ele vai orar, ele vai louvar, ele vai obrigar com o seu pastor, ele vai fazer a obra de Deus. Porque o compromisso que ele fez foi com Deus. Se você saiu da igreja por causa do homem, é porque você não estava ali por causa de Deus. Se você sai da igreja por causa do homem, é porque você não fez para Deus. Provavelmente, você fez para o homem. Se você sai da igreja por causa do homem, é porque você colocou a sua fé no homem, em vez de colocar a sua fé no Senhor. Se você sair da igreja, é porque faltou um pouco mais de raiz. Porque o crente que tem raiz, ele não se abala com o mau testemunho dos irmãos. Porque dentro da casa de Deus, existem pessoas que servem a Deus verdadeiramente, mas existem pessoas que não estão ali por causa de Deus. Estão ali para marcar presença, estão ali para agradar o pastor, estão ali para receber uma bênção, um milagre, mas não estão ali porque tem uma aliança com Deus. Dentro da igreja tem todo tipo de pessoa. Você não deve se inspirar nas pessoas que dão mau exemplo, porque dentro da casa de Deus também tem homens e mulheres de Deus. Você pode sim seguir o exemplo deles, mas entenda que todo ser humano é falho. Até mesmo eu que falo contigo, eu também sou falho. Eu também tenho os meus defeitos, eu também tenho as minhas fraquezas, assim como você. Mas você precisa liberar o perdão, e precisa pedir perdão também para o Senhor. Porque a partir do momento que você se afastou da obra do Senhor, a partir do momento que você se afastou de Deus, você disse para Deus uma desculpa: eu saí por causa de fulano, por causa de ciclano. Ah, Senhor, eu não estava ali por causa de ti. Porque Jesus, ele fala que nos últimos dias as pessoas se escandalizariam. Os escândalos virão nos últimos dias. Mas nós não temos que nos deixar abater pelos escândalos. Nós temos que fazer a nossa parte. Porque quem nos chamou foi o Senhor. Foi isso que Deus estava dizendo para Gaio. Gaio, quem te chamou foi eu. Diótrefes não está dando bom exemplo. Mas não sigam o exemplo dele. Seja fiel no reino de Deus. Mas aí também estou sabendo que tem um homem que está fazendo coisas corretas, que é o Demétrio. O Demétrio está agindo bem. Não te guie, Gaio, pelas pessoas que erram no seu caminho, porque nem todos são iguais. Seguir pela minha palavra. Não se deixe abater pelos escândalos. Não se deixe abater pelos erros das pessoas. O homem é carne. O homem é falho. Te confia no Senhor. Confia em Jesus. Volta para a igreja. Volta para o lugar da onde você saiu. Está na hora de você voltar. Não seja orgulhoso. Não procure erro nos outros. Te conserta com Deus. Porque se você não voltar, você vai ficar. A salvação é individual. Faz a tua parte, que Deus te recompensará.
Cada um de nós que estamos no altar, que estamos na igreja, que estamos na presença de Deus, que fazemos parte do corpo de Cristo, temos que fazer a nossa parte. Nós somos trabalhadores do Evangelho. E quem acredita nisso, aplauda ao Senhor Jesus. Eu agradeço a comunidade em nome de Jesus. E nesse momento nós iremos orar. Nós iremos orar. Eu vou estar orando por você e vou estar também agradecendo.